Você entrou pro mercado de criptomoedas e agora precisa acompanhar qual é a tendência dessa bodega. Será que sobe? Será que cai? Agora nós temos análises diárias no nosso canal com o Trader Tainan. Acompanhe a análise de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal BitGráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 14 de junho de 2022, uma terça-feira. E pessoal, amanhã vai ser um dia extremamente decisivo, um dia muito movimentado nos mercados, inclusive no mercado de criptomoedas. Há algumas coisas muito importantes que vão acontecer ainda hoje e que podem impactar diretamente tanto os mercados globais como o mercado de criptomoedas. Eu vou falar disso nesse vídeo. Mas antes de começar, eu peço encarecidamente que se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal BitGráfico, se inscreva aí embaixo, ative o sininho também aí embaixo para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui todos os dias, as oportunidades que eu posto aqui. Se você não ativa o sininho, você não fica sabendo. Meu vídeo do dia 7 de junho, quando eu avisei, o mercado estava em 31 mil, eu avisei e mostrei a operação de venda que eu estava fazendo, poucas pessoas assistiram, tá? Menos do que o habitual. Isso porque muitas pessoas não estão com o sininho ativado e não recebem as notificações dos vídeos e acabam perdendo as oportunidades. Então ative o sininho aí para você receber as notificações. E se você quer ajudar o canal de alguma forma, deixa o like aí embaixo. Quando você deixa o like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e que você quer que esse canal continue trazendo esse conteúdo, beleza? Então, pessoal, sem mais enrolação, vamos lá falar da situação do nosso queridinho Bitcoin. O que está acontecendo, pessoal? Com criptomoedas, eu pago boleto, recarrego o celular, o meu gift card eu agora vou comprar na Money. Link na descrição. O Bitcoin já está caindo aí mais de 4% hoje, né? Mais um dia de queda para o Bitcoin. E aí, Tainan, como é que tá a situação do Bitcoin? Como que tá o gráfico? Bem, pessoal, situação do Bitcoin, tá? Começando aqui pelo gráfico semanal. Gráfico semanal, pessoal, a gente tem uma bandeira de baixo com alvo ali nos 18 mil dólares, tá? Já vinha falando dessa bandeira aí desde o mês de abril, tá? E ela acabou sendo rompida para baixo. E o alvo dessa bandeira, pessoal, tá ali na região, como eu vim falando para vocês, dos 18 mil dólares. Então é bem provável aí que o Bitcoin venha nos próximos dias aí a buscar os 18 mil dólares. Tá? Dias, semanas, enfim, a gente está falando de um gráfico semanal. Então demora, né? Como a gente viu, demorou. E o sinal foi dado lá em abril, nós já estamos na metade de junho e agora que o Bitcoin está chegando perto do alvo, tá? Então gráfico semanal demora. Gráfico diário, pessoal. O que a gente teve no gráfico diário? Tem algum padrão, alguma coisa indicando até onde o Bitcoin pode ir? Tem sim, viu, pessoal? Bitcoin, nessa semana, rompeu uma bandeira de baixa para baixo. E o alvo dessa bandeira de baixa, pessoal, se a gente projetar ela para baixo aqui, tá? O alvo está ali na região dos 20 mil dólares. Então, o Bitcoin ainda não chegou nos 20 mil dólares, mas pode, tá? Tudo está indicando que ele vai ali nos 20 mil dólares, que foi o topo de 2019, né, pessoal? Se a gente der um zoom out no gráfico aqui, a gente vê que lá em 2019, não, desculpem, pessoal, 2017, tá? A máxima lá que o Bitcoin chegou ali no ano de 2017 foi por volta de 20 mil dólares e agora o Bitcoin está aí chegando novamente naquele patamar, pessoal. Então é algo aí interessante, tá? E por ter sido topo, essa região pode ser suporte. Para variar, pessoal, além do fato dessa região ter sido topo aí, um topo muito importante, um topo que demorou anos para ser rompido, a gente também tem a média móvel de 200 semanas nesse ponto, pessoal. A média móvel de 200 semanas, as últimas vezes em que o Bitcoin chegou na região dela, ela foi suporte, impediu que o Bitcoin continuasse caindo, tá? Tainan, você está dizendo que não tem como o Bitcoin cair mais? Não, só estou dizendo, pessoal, que o Bitcoin está próximo, está em cima de uma região de suporte muito forte que pode impedir que ele continue caindo, tá, pessoal? O que está puxando a queda do Bitcoin nesse momento é a Bolsa Americana, que não para de cair. A gente está aí tendo uma semana bem complicada, bem tensa em termos de Estados Unidos, e eu vou falar daqui a pouco dos indicadores macroeconômicos, inclusive algo que pode mexer com os mercados de criptomoedas hoje, com as bolsas todas hoje, beleza? Mas, pessoal, o Bitcoin é isso, a perspectiva ainda dele chegar ali nos 20 mil, não acho que vale a pena mais operar vendido, tá? E o que eu tô fazendo, pessoal? Como eu comentei com vocês aí ontem, né, nos vídeos, ontem eu postei 2 vídeos e nos 2 eu comentei o que eu estou fazendo. Eu estava vendido ali desde os 31 mil dólares, está vendido no mercado futuro em posição short aqui no Bitcoin. Entrei vendido e fechei completamente
toda a posição, fui fazendo parciais e fechei completamente a posição ali nos 22.800, tá? Então peguei esse short, beleza, acabou aquela operação. E agora, pessoal, eu vejo aí, eu acredito que tá num ponto que, pelo menos graficamente, é melhor para mudar de mão, tá? Melhor para inverter a mão, no sentido, se eu estava apostando na queda, agora começa a ser um ponto mais interessante para apostar na alta. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que o fato de a gente estar, né, nessa região aqui, que é uma região de suporte, que foi o topo ali de 2017, tá? Então tudo tá indicando aí, pessoal, que é uma forte região de suporte, que o Bitcoin pode se segurar aqui, se a gente tiver alguma calmaria ali nas bolsas americanas, tá? Então, meus caros, eu acho que o Bitcoin tá na região de suporte muito forte, região de suporte muito importante, a média móvel de 200 semanas é um suporte importantíssimo, e acredito que o Bitcoin pode tendo uma performance legal aí nos próximos dias, caso não ocorra nada, nenhuma surpresa negativa amanhã na reunião do Fed, tá? Vou falar o que seria uma surpresa negativa. E o que eu fiz? Eu deixei uma ordem de compra em 22.500, né? Agora o Bitcoin tá um pouco abaixo, tá em 21.500, mas eu deixei outra ordem de compra para trade lá em 17.500, tá? Então, se o Bitcoin cair mais um pouco, for até ali os 18 mil, buscar o alvo daquela bandeira de baixo do semanal, ele vai estar aí. Ainda vou ter uma outra ordem de compra fracionada para mim montar uma posição de trade, tá? Meu stop fica em 16 mil, meu primeiro alvo fica em 23 mil dólares, 23.500, me desculpem, 23.500 eu coloco meu primeiro alvo, se bater meu primeiro alvo eu subo meu stop para o preço de entrada, se ainda tiver se a ordem de compra dos 17 ainda tiver aberta, eu cancelo ela caso bater no meu primeiro alvo antes de ir nela, meu segundo alvo fica ali nos 25 mil e meu terceiro alvo ali nos 28 mil, tá? Então, pessoal, é basicamente essa posição aí que eu estou montando por enquanto, que eu estou tentando montar, e no mais é isso, pessoal, no mais estou aí tentando montar uma posição comprada, também comecei a me expor, pessoal, no Bitcoin, tá? Comecei a ter uma alocação maior no Bitcoin. Ontem, né, o Bitcoin começou a bater minhas ordens ali em 22, 21, em 20 ainda não pegou, tá? Em 22 e 21 já pegou, porque ele chegou aí abaixo. Ainda tenho ordens lá em 20, em 19, em 18 mil dólares aí. Para caso ele for nesses pontos, eu vou estar comprando ali no spot para ter, né? Pensando em hold mesmo. E, pessoal, uma coisa que eu penso nesse momento, tá? Você que tem a intenção de fazer aquela estratégia de compras mensais ou compras semanais, né? De fazer alocação, fazer preço médio, tá? Que a gente chama, né? Você fazer o custo médio ali, comprando aos poucos, talvez seja um excelente momento para você começar, tá? Por quê, pessoal? Essa estratégia de comprar, fazer preço médio, ela é sempre boa, porque você nunca compra de uma vez. Por exemplo, como que funciona? Por exemplo, suponhamos que você tem aí 48 mil reais, tá? Vamos supor. E você quer investir esse dinheiro em Bitcoin, você divide ele em 48 frações e vai comprando uma fração, vai comprando R$1.000 a cada semana. Qual que é a vantagem disso, pessoal? Se você comprou Bitcoin a 31 mil dólares semana passada, e ele caiu essa semana, você vai estar comprando mais. Você comprou $1.000, você não comprou tudo que você tinha, você só comprou um pouco. Aí nessa semana você comprou 22, seu preço médio vai ficar ali na casa dos 25, 26. Daí se ele cair mais e você for comprando ao longo das semanas, o seu preço médio vai abaixando e na hora que ele subir, facilmente o preço do Bitcoin vai ficar acima do seu preço. Tá? É muito mais fácil do que tentar acertar a direção do mercado. Então penso que para quem ainda não começou e está querendo se expor com essa estratégia de preço médio, talvez seja interessante, beleza? Então, sobre o Bitcoin é isso, tá? Sobre a estratégia de preço médio é isso. Para mim, pessoal, a situação do Bitcoin é essa, tá na região de suporte, não vejo aqui muita coisa para fazer, tá? O que tá chamando atenção agora, pessoal, que tá todo mundo preocupado é com o SP500. E aí, pessoal, para vermos aí o que pode acontecer com o SP500, temos que olhar o que vai acontecer amanhã e até o mesmo hoje, os indicadores macroeconômicos que serão divulgados. E pessoal, hoje, às 23 horas aqui no horário de Brasília, a gente vai ter a divulgação desse indicador macroeconômico na China. É extremamente importante, pessoal. Vai ser o indicador lá de produção industrial da China, tá? Vai aí trazer uma perspectiva em relação ao mês de março, pessoal, ao mês de maio, me desculpem, tá? E por que isso é importante, pessoal? Porque, não sei se vocês acompanharam as notícias recentemente, mas a China, várias cidades chinesas entraram em lockdown, tá? E como que isso impacta o Bitcoin? Na verdade, isso impacta muito mais as bolsas globais, né? Porque a China ela tem uma relação de comércio muito estreita com os Estados Unidos. Então, se a China começa a entrar em um processo de recessão,
tá? Pode levar os Estados Unidos junto. E os Estados Unidos vão ter que começar, já estão fazendo um aperto monetário, talvez um dos maiores já vistos na história, tá? Os Estados Unidos aí têm mostrado alguns indicadores de desaceleração do crescimento econômico. E, pessoal, se a China, tá? Se esse indicador da China hoje vier aí pior do que o esperado, pode ser que já azede para os mercados nas bolsas asiáticas de noite e, consequentemente, isso impacte o nosso mercado de criptomoedas, tá? Porque o S&P 500 futuros, ele tá rodando de noite, pessoal, 23 horas da noite, hoje às 11 horas da noite, 23 horas no horário de Brasília, o S&P 500 já vai estar rodando, e o Bitcoin a gente sabe que ele é 24 horas, ele acompanha também o S&P 500 futuros, tá? Então, meus caros, a gente deve prestar bastante atenção nesse indicador, porque hoje às 23 horas da noite a gente já pode aí ter esse evento aí, pode gerar volatilidade. Nem tá precisando chegar amanhã, né, na quarta do Fed pra gente ter volatilidade não, viu, pessoal? E, pessoal, falando aqui para amanhã, tá? Amanhã é aquele dia, né, pessoal? É o dia de reunião do Fed, é o dia de decisão da nova taxa de juros, né? Amanhã é o dia 15 de junho de 2022. A gente já vai começar o dia, pessoal, com bastante volatilidade. A gente tem dados macroeconômicos extremamente importantes sendo divulgados. Às 9h30 da manhã sai as vendas do varejo, né, que são dados aí extremamente importantes. Eles mostram aí como vai a economia norte-americana. Se ele vem abaixo do esperado, mostra que a economia está perdendo tração. Se ele vem acima, ele mostra que a economia ainda está muito forte, né? E é até difícil saber o que é ruim e o que é bom para o mercado nesse momento. A gente sabe que provavelmente a gente vai ter volatilidade quando esses dados saírem. Às 11h30 da manhã, pessoal, a gente vai ter o estoque de petróleo bruto lá dos Estados Unidos. E, pessoal, inclusive, um dos problemas que está fazendo com que o Fed, o pesadelo do Fed nesse momento, pelo menos pelo que eu entendo, tá? Pelo que eu tenho visto, é o preço do petróleo, pessoal. Por que o preço do petróleo? Porque simplesmente, pessoal, hoje, tá? Nessa terça-feira, o petróleo chegou a bater $125 o barril. Desde março, pessoal, desse ano de 2022, que a gente não viu o petróleo a $125, tá? A última vez que ele bateu foi quando começou aquele problema lá na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, enfim. Aquele conflito armado que se iniciou lá no mês de fevereiro e no mês de março foi bem intenso ali o efeito sobre a cotação do petróleo. Então, assim, pessoal, o petróleo não para de bater novas máximas, tá? Tainan, mas o que tem a ver petróleo com Bitcoin, com bolsa americana? Simples, pessoal, o petróleo é a matriz energética mais utilizada no mundo, tá? A gente está tendo uma inflação que vem surpreendendo, que não está cedendo. E, pessoal, com o petróleo subindo, vai ser difícil, tá? Infelizmente, a indústria do petróleo não consegue aumentar a oferta de petróleo do dia para a noite para baixar o preço. E se o petróleo continua subindo, ele causa inflação. E a única forma de o governo dos Estados Unidos parar essa inflação talvez seja desacelerando a economia dos Estados Unidos, diminuindo a atividade econômica, tá? Então, vejam que a questão é complicada, porque para diminuir a atividade econômica, o que ele vai fazer? Mais aperto monetário, talvez ele pegue mais pesado nos próximos meses. Então, meus caros, o petróleo não está cedendo e não está dando espaço aí para os Estados Unidos pegarem leve na política monetária, tá? Então, o petróleo vem subindo forte desde o dia 10 de maio. E, meus amigos, tá difícil, tá? Tá difícil com o petróleo subindo. É difícil. E esses dados de estoque do petróleo, pessoal, nas últimas semanas ele veio pior do que o esperado, tá? O que aconteceu? Os Estados Unidos estão vendendo o petróleo do seu estoque para tentar baixar o preço, para tentar ajudar a controlar a inflação. Não está adiantando, o petróleo continua subindo e os estoques norte-americanos estão só diminuindo, tá? Então, vejam que é uma situação aí bem dramática, bem complicada e que aparentemente não está dando sinais aí de que vai ser resolvida de forma fácil, tá? Talvez a única solução, pelo menos é o que está parecendo, é esfriar a economia dos Estados Unidos. E, pessoal, das 3 horas da tarde às 3h30 vem aquela hora que é a hora mais difícil, mais decisiva, onde o mercado fica completamente instável, fica completamente volátil, tá, pessoal? Às 3 horas da tarde, 15 horas no horário de Brasília, nós teremos a declaração do FONC. Às 3 horas da tarde também vai ser divulgada a nova taxa de juros, pessoal. E essa questão da taxa de juros, pessoal, é algo até complicado, tá? Por quê, pessoal? O que aconteceu? Tá? Até então, os mercados estavam esperando 0,5% e até alguns dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos falavam que ia ser 0,5%. Tá? Só que desde a sexta-feira passada, quando veio aquele dado do CPI, a inflação americana acima do esperado, meio que o mercado se assustou, tá? E o mercado, vários bancos grandes, várias casas de análise grandes começaram a precificar
um aumento de 75%. Tá? Começaram a apostar no aumento de 75%, o mercado começou a precificar. Acredito, inclusive, pessoal, que esse fato do mercado estar precificando 75%, 0,75, desculpem, 75 pontos, 0,75% de alta na taxa de juros, vem do fato de o mercado ter se assustado com os dados de inflação na sexta-feira, tá? Então, meus caros, situação extremamente difícil para o Fed, situação aí que é perigosa, o mercado já está apostando em 0,75, mas o fato dele estar apostando em 0,75, pessoal, por um lado é bom, tá? Ele já está precificando. Se vier 0,75 ou se vier meio, ele pode reagir bem, tá? Não estou falando que vai reagir bem, pessoal, mas a probabilidade é maior, porque ele já está esperando, tá? O mercado, vamos dizer assim, ele já se preparou para esse evento aí, dado ao resultado que a gente teve da inflação relativa ao mês de maio, tá? E, pessoal, às 3h30 a gente vai ter a coletiva de imprensa do FONC. E aí, pessoal, a gente deve ficar atento principalmente no que o Jerome Powell, o presidente do Banco Central norte-americano, vai falar em relação ao que ele pretende para as próximas reuniões, tá? Não sei se vocês lembram, umas 2 ou 3 semanas atrás, tinham dirigentes do Banco Central norte-americano falando que talvez eles parariam a subida de juros ali em setembro para ver se seria necessário continuar subindo mais. Mas o que aconteceu? A inflação veio alta na última semana, o mercado começou a precificar um aumento dessa taxa de juros e também um aperto mais rápido, tá? Talvez subidas aí de meio ou de 0,75 nas próximas reuniões. E, pessoal, aí que tá? O mercado tá de olho, ele quer saber se eles vão subir meio nas próximas reuniões, se eles vão aumentar para 0,75, tá? O mercado nos últimos dias, pessoal, tem precificado uma taxa de juros muito alta aí para os próximos meses nos Estados Unidos, muito alta em relação ao que tá agora, tá, pessoal? Então, o mercado quer saber, será que eles vão fazer esse aperto monetário de forma muito rápida? Será que eles vão fazer isso de uma forma que destrua o mercado de vez? Tá? Não sei, mas o mercado quer saber. E, pessoal, por que isso é tão sério? Tá? Por que todo mundo deveria prestar atenção nisso? Um exemplo, pelo menos na minha opinião, é o Brasil. O que aconteceu no Brasil recentemente, pessoal? Ano passado, não sei se vocês lembram, teve há uns anos, há pouco tempo atrás, aí, 2020, 2021, a gente teve com a taxa de juros ali abaixo de 3, pessoal. Agora ela já está acima de 12. Tá? E já estão falando que talvez esse ano ela chegue a 15. Tá? Então, olha onde que a brincadeira foi parar, né? A gente viu uma taxa de juros subir muito, tá? E pode acabar acontecendo o mesmo lá nos Estados Unidos, pessoal. Quando ela começou a subir, falavam que ia chegar a 7, a 6 aqui no Brasil, e já tá a 12, tá? Então temos que tomar cuidado, porque a taxa de juros dos Estados Unidos, ela muito alta, pode causar uma recessão não só na economia americana, como no mundo todo, pode causar uma baixíssima liquidez para ativos de risco, como é o caso das criptomoedas, o que provavelmente prejudicaria a maior parte das criptomoedas. E por falar em criptomoedas, pessoal, algo que muita gente está perguntando e eu gostaria de ressaltar. Cuidado com as altcoins. Muitas pessoas estão perguntando, é o momento de comprar altcoin? Nossa, mas a Ethereum tá barata, ela tava 3 mil, chegou a 4 mil dólares, agora tá 1.300. Pessoal, altcoin sempre pode cair muito mais, e principalmente nesse contexto onde a gente não sabe onde vai parar esse aperto monetário. Talvez não seja o melhor momento para comprar altcoins, tá? O Bitcoin, tudo bem, ele é menos volátil do que as altcoins e ele parece estar num ponto ali mais favorável, mas altcoins, pessoal, sinceramente, acredito que seja necessário ter cuidado com altcoins, não se expor muito a altcoins e, pessoal, a gente ainda tem um longo inverno pela frente, tá? A gente tem aí em torno de 6 meses que a gente está no inverno, a gente tem aí mais um ano e meio pela frente aí de mercado difícil, em que altcoins podem cair mais, pessoal. E não se empolguem com essa de, essa moeda já caiu 90%, ela não pode cair muito mais, ela só vai cair 10%. Eu vi uma pessoa falando isso. Não, pessoal. Algo que caiu 90% pode cair 99%, tá? Um exemplo é a Terra Luna, não sei se vocês lembram, tá? A Terra Luna teve um dia que ela caiu 99,99%, no dia seguinte ela foi lá e caiu mais 99,9%, tá? Se uma moeda está a 100 dólares hoje e ela cai para 1 centavo, ela pode cair de 1 centavo para fração de centavos, tá? Se ela tá 1.000 dólares, como é o caso da Ethereum, não acho que isso acontece com a Ethereum, tá? Mas vamos supor que tem alguma moeda aí que custa 1.000 dólares, né? E ela cai para 1 dólar, caiu 99% ali, 99,9%. Ela ainda pode cair de 1 dólar para 1 centavo, tá? Então, meus caros, não se empolguem, não fiquem tentando achar fundo nas altcoins, porque a coisa ainda pode piorar para as altcoins, viu? Essa é a minha mensagem. E, pessoal, muito importante, tá? Para amanhã, o que eu aconselho aos que não têm muita experiência, não têm um setup que confia, para operar dias de altíssima volatilidade?
não opere, tá? Porque, pessoal, o mercado, num dia que tem muitos indicadores, num dia de reunião de Fed, ele costuma fazer muitas armadilhas. Na última, pessoal, o mercado fez um triângulo simétrico, rompeu para cima, aí o pessoal entrou e aí o mercado despencou, pegou o stop de todo mundo. Quem não tava com stop perdeu dinheiro e quem tava alavancado provavelmente foi liquidado, tá? Então, meus caros, amanhã, na minha opinião, é um dia perigoso para ficar tentando surfar os movimentos para quem não tá muito acostumado a fazer trade, tá? E também é um dia perigoso para tomar decisões, pessoal. Se for tomar decisão, principalmente decisão de curtíssimo prazo, né? Quero fazer um swing trade, vou abrir uma posição aqui agora. Péssimo momento, tá? Talvez para quem tá tomando decisões pensando em prazos maiores seja mais interessante, tá? Mas a questão é essa, cuidado. Eu acho que não é um dia interessante para ficar tentando ali surfar movimentos se você não souber muito bem o que você está fazendo, porque você não sabe como os dados da economia chinesa vão vir hoje de noite, você não sabe como vão vir os dados da economia americana amanhã de vendas no varejo, estoque do petróleo, e muito menos você não sabe exatamente o que o Fed vai fazer, qual vai ser a decisão dele, muito menos o que eles vão falar, o que o Jerome Powell, presidente do Fed, vai falar amanhã no discurso, beleza? Bem, pessoal, por hoje é isso. Desejo a vocês aí uma ótima noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau! E aí, meu neto, você gostou desse vídeo? Então eu tenho certeza que você vai curtir esse daqui, ó.